pessoal, vamos continuar, vamos fazer mais um exemplo. Esse é o exemplo 5.06, forças em um elevador. Então esse é mais um exemplo clássico aí, tá? E para mostrar nesse exemplo o seguinte, que a força normal nem sempre ela é igual à força-peso. Nós já discutimos bastante isso, só que nesse exemplo vocês vão ver que ela pode variar e variar bastante dependendo da situação. Então, na figura, um passageiro de massa 72,2 kg está em pé em uma balança no interior de um elevador, quando o elevador está parado e quando ele está se movendo para cima ou para baixo. Então, está aqui o nosso colega aí, e esse elevador pode subir ou descer ou ficar parado. Então, as forças, basicamente, que atuam no sistema é a força-peso para baixo e a força normal para cima. Força-peso dele e a força normal perpendicular com a superfície. A letra A. Encontre uma solução geral para a leitura na balança, qualquer que seja o movimento geral da cabine. A letra B. Qual a leitura da balança se a cabine estiver em repouso ou se ela estiver movendo para cima com velocidade constante? E qual a leitura na balança quando a cabine acelera para cima 3.2 e para baixo a 3.2? Então, primeiro vamos encontrar uma solução geral. Então, o primeiro passo, pessoal, a gente tem que orientar o eixo. Qual que vai ser o nosso lado positivo? Vamos considerar como a gente tem o eixo Y, para cima positivo e tudo que aponta para baixo negativo. E vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Quem que é a resultante, então, no nosso caso? Vai ser a força normal que está puxando para cima, menos a força-peso que está em sentido contrário ao nosso movimento. Então, força normal menos a força gravitacional, que é a força-peso, é igual a massa vezes aceleração. Então, a força normal é igual a massa vezes a gravidade, que é o peso, passou para cá, da igualdade ficou positivo, mais massa vezes aceleração. Vamos colocar a massa em evidência. Então, a força normal é igual a massa que multiplica a gravidade mais a aceleração. A força normal é justamente a força que a balança vai medir. Vocês já perceberam que quando vocês entram no elevador, quando o elevador desce, a gente tem uma sensação diferente, a sensação que a gente está mais leve. E quando o elevador sobe, a gente tem a sensação de ser pressionado contra o solo, aumentando a força-peso. E é justamente isso que acontece. Toda vez que o elevador estiver descendo, acelerado, você vai ter uma redução da força normal. Quando ele estiver subindo acelerado, você vai ter um aumento na força normal. Só que, no entanto, no meio do movimento, quando a velocidade é constante, você não percebe nada. Tá? Você percebe o ruído ali do elevador, mas você não percebe a alteração na força normal. Tá? Isso acontece também quando você está andando de carro e passa por lombadas. Tá? Quando passa por uma lombada, você tem a sensação de redução da força normal, que é aquele friozinho que dá na barriga. Tá? Então, essa é a equação geral. Agora, qual a leitura na balança se a cabine estiver em repouso ou movendo para cima com velocidade constante? Como eu disse para vocês, se estiver em repouso ou se movendo para cima, a velocidade é zero. A velocidade é zero, não, a aceleração é zero. Então, qualquer velocidade constante, zero diferente de zero, a aceleração do passageiro é zero. Então, o Azinho aqui a gente vai colocar zero e vamos calcular a força normal. Então, a força normal é 72,2 vezes 9,8 e a força normal vai dar justamente 708 newtons. Tá? E na letra C, qual a leitura da cabine se a balança acelera para cima? Para cima está indo para o lado positivo, então vai ficar 9,8 mais o 3,2. Tá? E se ela estiver indo para baixo, a aceleração é negativa, então vai ficar menos 3,2. Então, subindo positivo, aumentou 3,2 e descendo negativo. O que vai acontecer com a normal? Quando ele estiver acelerando para cima, dá 939 newtons.
E quando ele estiver acelerando para baixo, 477 newton. Então ocorre um aumento no valor da força normal quando ele sobe acelerado e uma redução na força normal quando ele desce acelerado. Esse aqui é aquele friozinho na barriga que dá quando você passa por uma lombada, uma redução na força normal. E quando o carro passa por uma depressão, você se sente pressionado contra o banco, que é um aumento da força normal. Perfeito? Então, vejo vocês na próxima aula. Aquele abraço.